Oi, galerinha do Saltim, mais um episódio começando para vocês hoje. Estamos em clima de Natal aqui para trazer para vocês o segundo episódio dessa série especial de Natal, baseado no livro do Timothy Keller, de Natal Escondido. E muito legal, né, gente? Natal é incrível, eu amo Natal. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho nesse episódio em especial. A gente vai estar falando sobre os pais de Jesus, né? Sobre os ancestrais, os pais, as mães, o que esse pessoal pode falar a respeito de Jesus e pode nos ensinar a respeito de onde que Jesus veio, o que essa história carrega, e a gente pode aprender um pouquinho com isso. Então, tá muito legal. Bom, falar de Natal é falar de esperança, é falar de boa nova. O que é uma boa nova? É algo, remete a algo assim que já foi feito, algo que alguém já fez e é uma novidade, é algo bom. E a gente sabe que o Natal é isso, né? Deus soube que jamais a gente conseguiria alcançar ele por nós mesmos, né? A gente nunca conseguiria subir até ele, então ele teve que descer até nós para que nós possamos ter esse acesso. Então Deus tinha que vir ele mesmo e fazer o que nós não poderíamos fazer de forma alguma, né? Então ele veio pessoalmente nos buscar. E isso é muito lindo. E isso lembra do Natal, que é maravilhoso. E o nascimento do Filho de Deus é um evangelho, é essa boa nova, essa proclamação de esperança, de amor de Deus para conosco. E que fala algo que foi feito, né? Que Deus se tornou um humano de fato para vir nos salvar. E isso muda tudo, né? Muda toda a trajetória, muda toda a nossa vida a partir daí. Só que eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas o Natal realmente é só o início de uma grande história, uma grande jornada desse propósito de Deus de vir nos salvar através de Jesus Cristo, né? Então é só o início de algo. É sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. E antes, eu queria que a gente pensasse um pouquinho no Natal, no sentido dessa grande história, né? Vamos pensar então nessa grande história. Às vezes a gente fica muito fissurado e muito encantado com muitas histórias que a gente vê em filmes, em séries, e por aí vai, sei lá, em jogos. E a gente sabe que muitas dessas histórias não são reais. Mas você já parou pra pensar o tanto que a gente gosta e por que a gente gosta dessas histórias que às vezes a gente sabe que são só ficção, que não aconteceram e não passam de contos de fadas, né? Porque a gente ouve essas histórias e isso mexe com a gente, porque no fundo do nosso coração a gente crê, a gente quer que isso seja algo que possa acontecer, né? Essas coisas fantásticas que a gente vê, a gente queria que isso acontecesse lá no fundo. Então por isso que a gente fica tão encantado com essas histórias. E isso acontece porque no fundo do coração humano existe esse desejo de experimentar algo sobrenatural, de fugir da morte, de conhecer lugares diferentes, de não envelhecer, sei lá, viver pra sempre, realizar todos os nossos sonhos. Então, sei lá, voar, comunicar com outros seres e de vencer o mal. A gente sempre vê isso nas histórias e a gente fica se colocando no lugar e pensando, uau, eu queria poder fazer tudo isso. Só que eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas o Natal tem tudo a ver com isso. E você acreditaria se eu falasse pra você que essa história é tão incrível quanto, se não muito melhor? Porque é o seguinte, a narrativa do Natal dá início nessa grande história, né? Que conta sobre alguém de um mundo diferente, que se ingressa no nosso mundo e que essa pessoa tem poderes miraculosos de acalmar a tempestade, de curar e ressuscitar as pessoas. Até que os seus inimigos acabam entregando essa pessoa que é condenada à morte. E aí parece que acabou, não tem mais esperança, não sabe mais o que vai acontecer. Só que no fim acaba ressuscitando e salva todo mundo. Essa é uma história perfeita, né? Inclusive a gente vê isso em alguns filmes, né, que a gente gosta muito, essa história do herói e tudo mais. Só que isso aconteceu de verdade, né? Essa pessoa que eu tô falando foi Jesus Cristo. Então esse alguém é Jesus Cristo e que isso não é só uma história, isso realmente aconteceu. E ele é a realidade principal que todas as nossas histórias apontam para essa verdadeira história. Então Jesus Cristo veio de um mundo eterno e sobrenatural. E no Natal ele abriu essa passagem entre o ideal e o real, o eterno e o temporário, e ele entrou no nosso mundo, né, como um ser igual a nós, então como um humano. Então quando a gente pensa nessa história, até parece um pouquinho de conto de fada, né, se a gente pensar no sentido de que tem tudo isso que eu falei e ao mesmo tempo existe uma bruxa, né, existe um vilão na história, que no caso seria Satanás, que lança tipo um feitiço no resto do pessoal, que seria o pecado, né, que a gente tá sujeito ao pecado no mundo, só que existe um príncipe
que quebre o feitiço. Esse príncipe é Jesus Cristo, obviamente. E que então a gente pode viver um amor que jamais seremos separados dele. E isso é incrível, é uma história da Disney, gente. Nisso a gente consegue, colocando desse jeito, a gente colocou desse jeito pra vocês conseguirem visualizar mais, porque a gente sabe que é algo que tá muito presente na minha vida e na vida de vocês, essa questão do cinema, né? E o mais maravilhoso é pensar que essa história é real, realmente isso aconteceu. Jesus veio de outro mundo pra ingressar no nosso, sofrer tudo que a gente sofre, entender realmente o que é estar na nossa pele, digamos assim, com o propósito de nos salvar, de criar esse caminho, né? Essa ponte até Deus que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Eu só fiz essa contextualização pra gente entender agora um pouquinho como que a gente vai entrar, então, com o contexto de que começou essa história, que no caso começou com o nascimento de Cristo. Então, o que aconteceu antes que pode falar alguma coisa pra gente? Depois vocês dão uma olhadinha lá, mas lá em Mateus 1, do versículo 1 ao 17, a gente vê que o autor, ele inicia o livro não falando diretamente da história do nascimento de Jesus, que é aquilo que a gente já conhece, né? Da estrela, dos magos, de José e Maria não achando lugar pra ter Jesus, e eles tendo que ir pra um estábulo, e Jesus acabou nascendo numa manjedoura. Mas essa história que a gente já conhece, ele não começa falando dela, ele começa nesses primeiros versículos do 1 ao 17 falando da genealogia de Jesus. O que seria a genealogia de Jesus? É o relato dos nossos antepassados. Então fala lá, seu tataravô, seu tataravó, primo, e junta todo mundo até chegar em você. Então essa seria a sua genealogia. E por que será que ele começa contando a história de Jesus, quando ele veio, sobre os antepassados, o contexto de que ele veio? Então vamos entender um pouquinho. Porque o Natal não tem relação apenas com o nascimento de Cristo, mas a gente tem que entender que ele está relacionado com a vinda de Cristo, e a vinda de Cristo tem muito mais a ver do que o próprio nascimento. Envolve muitas outras coisas que a gente vai começar a entender um pouquinho agora. A gente sabe que Deus já planejava a vinda de Cristo, porque em várias partes da Bíblia a gente já viu profetas, a gente via uns relatos na Bíblia que mostrava realmente que Deus estava planejando algo, né? A gente agora, nós sabendo já da vinda de Cristo, quando a gente volta e lê o Antigo Testamento, por exemplo, a gente consegue ver algumas coisas assim, soltas, assim, tipo, não sabe o que estão por vir. E esses relatos dos antepassados de Jesus significa que Mateus, né, o autor do livro, estava fundamentando quem Jesus era e o que ele fez na história. E o que eu quero dizer em relação a isso? Então vamos lá, como assim? O que essa genealogia nos fala? Só para vocês terem ideia, na genealogia de Jesus a gente encontra personagens como Abraão, Isaac, Jacó, Boaz, o rei Davi, Salomão, Josias, José, né, o pai de Jesus, marido de Maria, e muitos outros. E naquela época, a sua família, então as pessoas que você estava interligado, as pessoas que você estava ligado, constituíam essa forma de currículo. E quando a gente fala currículo, é em relação, quando você apresenta o currículo para alguém, você está mostrando assim, olha, meu nome é Esther, eu faço isso, isso e isso, e essa aqui sou quem eu sou, no meu trabalho, minhas características, tá aqui, esse é o meu currículo. Teoricamente, mostrando para outras pessoas que não me conhecem quem que eu sou. E antigamente, a nossa família era o nosso currículo, era a nossa forma de falar, nossa, olha a minha família, olha o tanto que eu sou bom, que eu sou de uma linhagem boa, digamos assim. Aquilo mostrava a gente mostrava para as outras pessoas conhecerem e mostrava então quem eu sou. O currículo revelava então quem que você era na época. Mas nós temos a tendência de sempre deixar para fora alguns detalhes, né? Algumas coisas em off que a gente deixa, porque iriam estragar um pouco ali a maravilhosa árvore genealógica que a gente teria, ou alguma situação. A gente sempre quer deixar de fora as coisas ruins, né, relacionadas a nós, ou, sei lá, a família, né, que está relacionada a nós. Ao lermos a genealogia de Jesus, a gente percebe que é totalmente diferente, e é muito diferente para a própria época, porque, primeiro, a gente vê que na genealogia de Jesus aparece 5 mulheres, e hoje pode até parecer, nossa, mas se você tem um pai e uma mãe, por que não citar a mãe na genealogia, não é mesmo? Mas antigamente não era assim, antigamente estavam só os homens, só os pais e os filhos e os avós e os primos, eram só os homens. Então, por aparecer 5, não apenas uma, mas 5 mulheres na genealogia de Jesus, e a gente vai entender um pouquinho agora, relembrar a história delas, já vai fazer vocês pensarem assim, uau, isso é muito diferente. Primeiro, quais são essas 5 mulheres, né? Então é Tamar, Raabe, Ruth, Batseba,
Batseba e Maria, mãe de Jesus. E além disso, essas 5 mulheres eram gentias, ou seja, eram cananeias ou moabitas, né? E para os judeus antigos, essas nações eram consideradas impuras. Então, de certa forma, essas nações estavam representadas na genealogia de Jesus por meio dessas mulheres, né? E essas mulheres também relembram algumas situações que ocorreram antes, né, na história anterior e que está relacionada a Jesus, como, por exemplo, Tamar, que enganou o sogro dela, que foi Judá. A gente vê a história de Raabe também, que foi não só uma cananeia, daquela nação que eu falei que era considerada impura, mas também era uma prostituta, e ela veio a ser mãe de Boaz, que iria casar com Ruth, né? A gente sabe daquela outra história. A gente vê também Batseba, que foi aquela mulher de Urias, que teve aquele rolê lá, que o rei Davi gostou muito de Batseba e resolveu dar um jeito de acabar com o marido dela para que então ele pudesse se casar com ela. Então coloca ele na frente do exército lá, ele acaba morrendo e então ele toma ela como esposa. E essa mulher veio a ser a mãe de Salomão, né, do rei Salomão, que entrou aí para a genealogia de Jesus. Então a gente vê essa família conturbada de certa forma e pensa, uau, o Messias veio dessa família, como assim? Obviamente, novamente quebrando várias expectativas das pessoas. Todas essas pessoas foram publicamente reconhecidas como os ancestrais de Jesus, o que era muito incomum na época, mostrando que as pessoas excluídas por questões culturais, por conta da sociedade, por conta da própria lei pregada na época, né, todas foram introduzidas na família de Jesus. E o que isso mostra pra gente? Que, assim, em Jesus Cristo, prostitutas e reis, homens e mulheres, judeus e gentios, qualquer raça, os moralmente corretos e os moralmente incorretos, eles ocupam um lugar idêntico nessa genealogia. Então, por meio da santidade de Deus que nos contamina, tendo contato com Ele, né, Deus não sente vergonha de nós. Nós somos, então, parte da família dele. E isso é muito bonito. A gente vê isso através da genealogia dele. A genealogia também nos mostra que a promessa do Messias demorou gerações para ser cumprida, né? Então, muito tempo se passou até que realmente a vinda do Messias acontecesse, se tornasse realidade. Mas nós sabemos que Deus não segue os nossos cronogramas, só que Ele cumpre com as promessas dele. E quando isso acontece, isso quebra muitas expectativas e é muito além do que a gente pode imaginar, né? Então isso é incrível. Então o rei divino nasce não em um castelo igual tava todo mundo achando que seria a vinda de um rei, mas numa manjedoura, lá na estrebaria, quebrando todas as expectativas e então dando início a esse processo que viria a restaurar, né? Salvar a humanidade por meio de Jesus, cumprindo então Deus a sua promessa. Então o Natal significa que Deus está no processo de organizar todos os seus propósitos, né? Significando que ele vai cumprir as suas promessas. E isso nos traz esperança. E isso é lindo. A genealogia também é fonte de descanso supremo, porque ela fala que tiveram 6 conjuntos de 7 gerações, sendo que Jesus foi o início do 7º conjunto de 7. Muitas pessoas, né? Mas é isso aí. Houve 6 conjuntos de 7 gerações e Jesus foi o início do 7º conjunto de 7. E nós vemos em muitas partes da Bíblia que esse número 7 significa descanso de diferentes formas. Então esse é o descanso e esse descanso só nos virá por meio de Jesus Cristo. Então, nós vemos em muitas partes da Bíblia que o número 7 significa descanso em diversos sentidos. E esse descanso só nos virá por meio de Jesus Cristo. E o Natal, então, nos ensina que, apesar das aparências contrárias, nosso bom Deus está no controle da história. Então, a gente sabe que o Senhor está no controle da história e um dia Ele vai endireitar todas as coisas. Então, nós temos uma esperança poderosa para o futuro, né? A certeza de que no final tudo vai dar certo. E isso traz muita paz ao nosso coração. Um pouco mais adiante, ainda em Mateus 1, mas agora no versículo 18 a 23, nós descobrimos que Jesus é Deus, mas Ele também é humano e Ele está conosco. A gente vê que a criança que nasceu era literalmente Deus, então era Deus em pessoa. E José fica sabendo que será pai de Jesus apenas no sentido secundário, porque ele sabia que Maria estava grávida do Espírito Santo. Logo, o pai verdadeiro era Deus.
E Deus é o nosso Pai verdadeiro. Com a vinda de Jesus, ele rompe antigos padrões, então levando as pessoas a seguirem direções diferentes, né? Então foi um divisor de águas, realmente. Traz uma grande esperança, igual eu tinha falado, não só para o mundo, mas uma esperança para nós, apesar de nós sermos frequentemente fracos, né? E nós fracassamos em muitas coisas mais de uma vez. E o Criador do Universo, onipotente, existindo desde sempre, assumiu essa natureza humana nossa, sem a perda da sua divindade, porque ele não deixou de ser Deus por ser humano. De modo que Jesus era plenamente divino e plenamente e verdadeiramente humano. Então ele foi ambas as coisas, mas isso implicou em várias questões, né? O Deus ter encarnado como homem. Ele pode sentir o que nós sentimos, mas sem deixar de ser santo e ser divino, né? Nós vemos que o propósito da encarnação é termos um relacionamento com ele, né, com Deus. Então, em Jesus, o Deus torna-se um ser humano que se pode conhecer e se pode amar. Agora, né, visivelmente, eu consigo ver Deus através de Jesus. E pela fé, nós conseguimos conhecer esse amor que estava envolvido em tudo isso. E a encarnação não ocorreu apenas para que a gente soubesse que Deus existe, mas ela aconteceu para nos trazer para perto, de modo que ele pode estar conosco e nós com ele, né? Através de Jesus, então, agora a gente pode ter comunhão com Deus. Mas essa história também envolve algumas partes de renúncia, né? Tudo isso que a gente falou que é tudo maravilhoso, mas envolve partes difíceis também para o ser humano. E quando eu falo parte de renúncia, a gente lembra daquela história quando o anjo estava conversando com José, né? Falando que Maria estava grávida. E José sabia que ele não era o pai, eles ainda não tinham casado, estavam noivos, então ele resolve terminar o noivado. E o anjo aparece para ele e diz que não, que era para ele casar com ela, que ela estava grávida do Espírito Santo e o Messias ia nascer através dela, né, o Filho de Deus. Mas José sabia que se ele casasse com Maria, ambos eles seriam envergonhados socialmente, eles seriam excluídos e rejeitados da sociedade. Então ele estava correndo esse risco, né? Só que para José ter Jesus em sua vida significava não só esse prejuízo da reputação dele, da posição social que ele ocupava, mas também um perigo de sua vida, porque isso envolveria várias questões. Então o pai de Jesus precisou ter coragem, e nós também precisamos ter coragem, e essa coragem eu falo no sentido de coragem de suportar o desprezo, a perseguição que pode ter, né, a ridicularização e o menosprezo da sociedade para com aqueles que acreditam em Jesus e seguem Jesus, coragem para abrir mão do direito de livre escolha. Então a gente vê, por exemplo, lá quando o anjo fala para José que como ele deveria chamar o menino, né, Emanuel, que era Deus conosco. Nessa época, eu não sabia disso, mas nessa época era um direito do pai da criança dar o nome pro filho. E o anjo, de certa forma, tira esse direito de José, né? Já falando, não, você vai dar esse nome pra ele, vai chamar Jesus. Não vai chamar qualquer nome que você quer, não, sei lá, Pietro. Não vai chamar Jesus. E isso ele teve que abrir mão de um direito social, no caso, dele, mostrando que se desejarmos ter Jesus conosco, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas, né? De alguns direitos nossos. E isso envolve negar a si mesmo e obedecer a ele incondicionalmente. E também envolve uma coragem de reconhecer que nós somos pecadores, o que é difícil para nós, na nossa natureza pecaminosa, reconhecer que estamos errados. E isso é a base para todas as outras coisas que Jesus pode fazer na nossa vida e através dela. E foi preciso infinitamente mais coragem da parte de Jesus para ele estar conosco do que da nossa parte, deixa eu repetir essa parte. Foi preciso infinitamente mais coragem para ele estar conosco. E de onde que veio essa coragem? Foi do amor por nós, né? O amor que ele tinha por nós fez com que ele, por livre e espontânea vontade, decidisse vir se tornar homem, né, sofrer tudo que ele iria vir sofrer aqui, para que nós possamos ter acesso a ele e então fazer parte da família dele, sermos salvos. E nós também precisamos dessa coragem, e essa coragem também vem do nosso amor para com ele, né, Cristo, que nos capacita para realizar tudo que precisamos e que ele quer fazer na nossa vida.
Então, hoje, fazendo um compilado aí de tudo que a gente aprendeu. A gente aprendeu que, por meio da genealogia de Jesus, nós podemos aprender e refletir muito sobre os pais e as mães de Cristo, né? Igual a gente viu lá a história das mulheres que foram citadas na genealogia. E todo o histórico que elas carregavam, né? De nações, de histórias de perseguição, de pecado, tudo isso que não foi excluído da genealogia de Cristo. A gente vê também sobre os pais, sabendo que Deus é o pai, né? O pai verdadeiro. Mas a gente sabe tudo que José teve que passar, o que a gente aprende também sobre a vida de José, que foi um pai, assim, de Jesus. Passou também, então a gente consegue aprender sim com os pais e as mães de Cristo. Entendendo então um pouco do contexto da vinda de Cristo, que foi o Natal. Então, igual eu falei lá no início, não é só o nascimento, mas é o contexto da vinda de Cristo, o que tudo isso significa. E que envolve promessa, envolve inclusão, envolve reconciliação, família, identidade e esperança. Então também vimos sobre a divindade e humanidade desse Cristo, que como Deus, que é o nosso verdadeiro Pai, nos quis perto e nos desafia a ter coragem para viver essa aventura que é crer em Cristo, nosso Salvador, e caminhar com Ele. E realmente é uma aventura. Então se imagina toda aquela história que eu contei sobre a vinda de Cristo e sobre tudo que Ele passou aqui na Terra. Agora imagina você participando dessa história também, porque agora nós somos parte da família de Deus e nós estamos incluídos nessa história e isso é uma grande aventura. Então se imagina dentro de um filme agora. E tudo isso tem a ver com o Natal, sim, e que desperta esperança e amor para nós irmos até as pessoas, como Cristo veio até nós, porque Jesus, o Salvador, nasceu. Então é algo lindo, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre então o que a gente aprende com as mães e os pais de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de ver o pessoal voltando a encontrar pessoalmente, né, presencialmente, nos cultos de domingo. Vai ser muito, 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 muito bom se vocês participarem, né, tiverem como participar. E é isso, gente. Mais um episódio terminando agora para vocês hoje. Espero que vocês tenham um ótimo resto de domingo e uma boa semana para todo mundo. Dizer que eu estou com muita saudade de encontrar todo mundo lá na salinha do GAD, que não é mais GAD, é Saltinster. E é isso, gente. Saudade. Beijo pra vocês. Tchau.